Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Peço desculpas pelo atraso, estava resolvendo um probleminha, mas estamos aqui. E para a gente não perder tempo, vamos fazer a nossa prece. Louvado seja Deus pelo muito que nos concede. Gratidão pela mediunidade. Gratidão ao Mestre por ter nos ensinado como lidar com a mediunidade. Na doutrina espírita, nós temos o livro dos médiuns, gratidão a Allan Kardec. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira. Gratidão a Irmão X, por mais uma história. E que todos nós possamos, encarnados e desencarnados, entender, aprender, refletir, relembrar alguma coisa que seja importante para nós. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Então, a história de hoje é uma história muito interessante que envolve mediunidade, livre-arbítrio, a gente entender como a gente deve agir em relação à mediunidade. Se não, vejamos. Nota em sessão. Quando Anastácio, o diretor da reunião mediúnica, então estamos numa câmara mediúnica, encaminhava as tarefas da noite para a fase terminal, comunicou-se o irmão Silvério para as instruções do costume. Isso pode acontecer na nossa reunião mediúnica? Claro que sim. Qual o problema? Sim, pode. São instruções. Instruções de como agir, instruções do que fazer, instruções para o grupo. Vou afastar aqui uma coisa. E era isso, né? Que acontecia normalmente no final da sessão. Vinha um companheiro, né, para as instruções na comunicação. Isso acontecia também nas sessões em que Chico Xavier trabalhava. Vinham, não apenas, vinha não só a conversa com o companheiro que precisava ser ouvido, mas também em relação àqueles que precisavam de orientação, ou uma mensagem de alguém. E isso acontecia, formou-se o livro de instruções psicofônicas.
Então, é a isso que irmão X está se referindo. E aí vai, apontamento vem, seja o instrutor dando as instruções, né? O espírito, e Anastácio, o dialogador. Antigamente chamava-se doutrinador, hoje em dia já se fala dialogador. O dialogador destrinchou curiosa pergunta ao amigo desencarnado. Irmão Silvério, com devido respeito, desejávamos colher a sua opinião em torno de grave assunto que admitimos seja problema não somente para nós nesta casa, mas para a maioria dos grupos semelhantes ao nosso. Diga o que há. Referimos-nos aos médiuns depois de iniciados na tarefa espírita. Por que tanta dificuldade para conservá-los em ação? Quantas vezes temos visto companheiros de excelente começo e outros, até mesmo com merecimento de obras consolidadas, abandonarem o serviço de um momento para outro? Uns foram curados de aflitivas obsessões, outros abraçaram o apostolado em plenitude de madureza do raciocínio, esposam benditas responsabilidades de coração jubiloso e principiam a trabalhar corajosos e felizes. Surge, porém, um dia em que tudo, ou quase tudo, largam, de repente, no que se reporta às atividades mediúnicas, conquanto prossigam credores de nossa maior consideração pela vida respeitável e digna de que dão testemunho, seja no lar ou na profissão. Como explicar semelhante fenômeno? Isso acontece, gente? Sim, acontece sim. Como a Anastácio falou. Muitas casas espíritas enfrentam esse problema. O médium, né, começa a trabalhar cheio de gás. Médium de primeira viagem, quer que todo mundo seja espírita, e eu vou fazer, vou pintar, vou bordar, vou chuliar, fazer ponto em cruz, e de repente, puf, abandona tudo. Médiuns que eram vistos como promissores, como o Anastácio colocou aqui, né? Problemas pessoais que foram resolvidos, outros já em, digamos, na meia-idade, em plenitude da natureza do raciocínio, olharam, né, se entender, gostaram observaram a doutrina espírita, gostaram dos resultados. E aí, de repente, do nada, some. Esposam benditas responsabilidades, de coração jubiloso, e principiam a trabalhar corajosos e felizes. Surge, porém, um dia em que tudo ou quase tudo largam, de repente, no que se reporta às atividades mediúnicas. A pessoa deixa de trabalhar como médium. Isso acontece? Acontece. Acontece sim. E ele, Anastácio, não conseguia entender por que as pessoas mudavam. O que acontecia que elas mudavam tanto? Vamos de um extremo ao outro.
O mensageiro anotou através do médico. Meu irmão, estamos em combate espiritual, o combate da luz contra as trevas. Muitos de nossos aliados sofrem pesada ofensiva por parte das forças que nos são contrárias. E é razoável que deixem a posição quando já não mais suportem o assédio. Somos, então, obrigados a compreendê-los e a favorecer-lhes a retirada, embora desvalorizemos a colaboração com as nossas melhores reservas afetivas. Então, o amigo espiritual não briga, porque espíritos do bem, espíritos evoluídos, não vão contra o livre-arbítrio de ninguém. É isso que a criatura quer. Ela não está dando conta de segurar a pressão, porque é muita pressão, gente. Médium é médium 24 horas por dia. Não sai da casa espírita e desliga a mediunidade, não. Dormiu, vai trabalhar no plano espiritual. A Teixeira já falou que, mais ou menos isso, a doutrina espírita não é para fracos. Por quê? Porque é ela que carrega o archote da iluminação, não só própria, como o trabalho no bem, servindo de instrumento ao bem, colaboram também para a iluminação de outros. E aí é óbvio que a reação em contrário vai acontecer. É só lembrar de Exilados de Capela. Capela é um sol. Lá tem um planeta, nessa altura do campeonato, que deve estar bem adiantado na regeneração, já que as leis divinas valem para tudo no universo, óbvio, e também os planetas passam pelas mesmas transições que o nosso está passando. E lá havia a turma do lado negro da força, que não queria, porque não queria, de jeito nenhum, deixar que o planeta engatasse a marcha de regeneração. Mas eles foram retirados desse planeta. E Jesus os recebeu no plano espiritual, eles viriam para cá, e vieram para cá, e foram as grandes civilizações, os egípcios, por exemplo, aquelas obras imensas. Tanto que as civilizações depois pararam. Aquele pico de crescimento depois parou. Então, quando ele fala aqui, já não mais suportem o assédio, significa que aqui na Terra também já está acontecendo esse processo em que vários companheiros menos felizes não têm condições de continuar na Terra. Mas nesse momento de transição, os médiuns, a casa espírita, quem trabalha no bem, é um ponto de luz. E isso incomoda. E aí a turma do lado negro da força vai em cima. E existem pessoas que realmente não dão conta. Tá. O que a espiritualidade vai fazer? Brigar com eles?
puxar as orelhas? Não. Eles aconselham, alertam, mas jamais, nunca, momento algum, jamais, não tolhe o livre-arbítrio de ninguém. Avisaram, deram todos os avisos, deram todos os alertas. A pessoa, por livre, espontânea pressão e opressão e vontade delas, some do trabalho, não trabalham mais. E aí, qual é a reação que os amigos espirituais têm em relação a isso? Somos, então, aí o Anastácio falando, Anastácio é o dirigente, Silvério. Somos, então, obrigados a compreendê-los e a favorecer-lhes a retirada, tá? Vai fazer o quê? Chá pela orelha? Não vão. Embora lhe valorizemos a colaboração com as nossas melhores reservas afetivas. Então, os amigos espirituais valorizam os nossos esforços na reforma íntima, no bom uso das potências da alma, no bom uso do livre-arbítrio, na sintonia e afinidade. Eles valorizam tudo isso. Reservas afetivas. E aí, o que acontece com essas pessoas? Está lá no André Luiz, não sei se é Missionários da Luz. Tem um livro desse do André Luiz que fala sobre mediunidade. Os médiuns que faliram. E que André Luiz vai conhecer, né, o local onde as pessoas que vêm com a mediunidade são treinadas, elas estudam, elas se preparam para vir trabalhar como médium. Só que chega aqui, às vezes, o negócio não dá muito certo, não. Aí voltam para o plano espiritual chorando. André Luiz, quando viu aquele bando de espíritos chorando, disse, o que foi? E a resposta foi essa. Médiuns que faliram. André Luiz não só esteve presente no discurso que foi feito para esses médiuns todos, de cada cidade espiritual, partem muitos, que é preciso, né? Nós precisamos desse alimento espiritual, partem muitos. Agora, por exemplo, um completista ao nível de Chico Xavier, um completista, creio eu, Raul Teixeira, a maioria de nós médiuns, nós vamos voltar para lá com parte da tarefa feita na melhor das hipóteses. Esses, a que a história está se referindo, nada. Sabe por quê? Começaram muito bem. Beleza, então são os pontinhos também, né? Digamos, de 100%, 10% foi feito. Então, a gente pode chegar lá
e se arrepender amargamente de tudo aquilo que a gente deveria, poderia fazer, tinha condições de fazer, mas não fizemos. E aí é a vergonha. E trabalhar e pedir a Jesus em acréscimo de misericórdia, pedir a Deus em acréscimo de misericórdia, novas chances de trabalho como médico. Bom, o espírito respondeu isso, o dialogador, mas o dialogador insiste no assunto. Sim, entendo, acentuou o inquieto companheiro do plano físico. Entendo que os agentes da sombra nos espiam e nos hostilizam no intuito de arrasar-nos. Mas por que essa perseguição? Fala agora uma série de frases muito importantes, porque é como se ele colocasse o médium como alguém especial. Muita gente olha para os médiuns como se fosse, o médium fosse alguém especial. Não é, não. Olha as dúvidas dele. Mas é essa perseguição. Não estamos nós do lado da luz? Não somos chamados a confiar em Deus? Acaso não nos achamos vinculados aos princípios do bem eterno? Não nos situamos, porventura, sob a vigilância de nossos instrutores da vida mais alta? Bom, não é porque você está ali, médium, né, em trabalho ostensivo, e você é uma santa criatura, porque não é. Nós, médiuns, temos uma tornozeleira espiritual, que a gente já faliu muito. E em acréscimo da bondade divina, temos a mediunidade. Nós não somos seres especiais. Ao contrário, nós devemos e muito às leis divinas. E a mediunidade é a chance que a gente tem de ir pagando esses boletos espirituais que a gente adquiriu. Economia moral falida. Então, só porque está do lado da luz, confiar em Deus, vinculados aos princípios do bem eterno, não estamos sob a vigilância de nossos instrutores da vida mais alta? Sim, estamos. Mas o seu livre-arbítrio ficou onde? O conhecimento que você já tem. Vou parar onde? Nós sabemos que o médium já desencarnado de Valdo Franco teve um espírito no pé dele, né, um daqueles do lado negro da força, 40 anos no pé dele. Aí o pessoal na época indagava, mas e Joana de Ângeles? Resposta, ele, médium, sabe o que tem que fazer. Uma vez que o médium opte para agir corretamente, está sentindo a pressão? Tá, ok. Vamos, agora mesmo que tem que agarrar firme no estudo, na prece, no trabalho do bem. Para merecer essa ajuda e continuar em sintonia e afinidade com os benfeitores espirituais. Mas tem gente que realmente não segura a onda, ou se aborrece, por N motivos, dentro da casa espírita, e deixa de ser médium.
aí ele soltou essas perguntas todas, Anastácio. Espera aí, a gente não está protegido, não? No frigir dos Eufes, é isso. Nós não estamos protegidos pelos benfeitores espirituais? Não estamos sob a vigilância de nossos instrutores da vida mais alta? O que não falta é aviso, gente. O que não falta é ajuda. E a resposta do espírito foi: o espírito amigo sorriu e replicou paciente: Anastácio, ontem à noite estive em serviço de socorro às vítimas de alguns malfeitores encarnados numa casa de entretenimentos públicos. Os nossos infelizes irmãos, para atenderem aos baixos intentos de que se viam possuídos, fixaram-se, antes de tudo, no propósito de apagarem a luz no recinto, a fim de operarem sob regime de perturbação no clima das trevas. Avançaram para as lâmpadas vigorosas que alumiavam a casa e, para logo, inutilizaram-lhe essa capacidade de serviço, tumultuando aquele ambiente. Quebraram as lâmpadas. E aí já viu, tudo escuro, salve-se quem puder. Depois de darem muito trabalho aos policiais, estes finalmente restabeleceram a normalidade. Tá. Como você pode avaliar, o apoio elétrico não se modificou na retaguarda. Existia eletricidade na casa? Claro que sim. Não impedindo que as lâmpadas... Como você pode avaliar, o apoio elétrico não se modificou na retaguarda, não impedindo que as lâmpadas fossem substituídas para que se recuperasse a iluminação. Assim também, meu caro, em nossas realizações espíritas. Excelente comparação. Os elementos da sombra, interessados em vampirizar a humanidade, absorver energias, os incautos, visam, ou seja, esses espíritos do lado negro da força, visam, sobretudo, a anular os médiuns que iluminam e, notadamente, os de maior responsabilidade, de maneira que possam dominar com os inferiores desígnios que lhes caracterizam as lamentáveis disputas. Isso aconteceu com o Chico. O Chico estava em casa, tranquilo. Quando aparece perto dele um desses do lado negro da força, daquele de botar cabelo de vidente no pé. Chico ouviu. E ele vira-se para o Chico e pergunta: você me chamou? O Chico já ia responder que não, quando Emmanuel diz: não diga que não. O espírito obsessor não via Emmanuel. Aí Chico usou da mineiridade. Chamei sim, senhor. Para quê? Sabe o que é? É que eu estou passando assim por uns problemas tão complicados que eu queria que o senhor me abençoasse em nome das forças que o senhor cultua, acredita, que é para ver se a minha vida está melhorada. Aí o espírito parou, olhou bem para ele e falou assim: Chico, com você não tem jeito, não. E foi embora.
O Máscara de Ferro, o espírito que atormentou o Divaldo 40 anos, só deixou o Divaldo em paz quando o Divaldo recolheu mais uma criança para a casa do caminho e ele apareceu. Você vai? Vou. Mas tá imunda. Vou. Você é minha filha. Eu sim, vou recolher, vou cuidar dela. Porque ele havia sido vencido pela paciência, mas não convencido. Aí o espírito fala, agora eu acredito em você. Essa que está aí é minha mãe. Como é que o bem ajuda? E passar por problema, gente, todo mundo passa. E como aqui ninguém é santo, né? Os médiuns também não são. Não são seres de luz. Gente, é um tal de endeusar médium. Para quê? A maioria de nós temos IPVA, IPTU, condomínio, aluguel. Se tiver filhos, volta às aulas, aquele material carésimo. Tem que trabalhar, tem conta de luz, tem conta de gás, tem compras de mês. Tudo. Uma pessoa normal, ou melhor, comum, mas não médium ostensivo, tem. Então, aquela 1, 2 horas que ele passa na casa espírita, se feita com carinho, gente, vale muito. Porque além desses trem todos da vida normal, ainda tem a mediunidade, a responsabilidade. Então, podem falhar? Claro que podem. Ué? Está encarnado? Tem sim a possibilidade de falhar, de errar. Errar eu já não diria, porque errar é que você faz conscientemente. Sabe que está fazendo a besteira, mas continua fazendo. Mas se equivocar, sim. Aí quando a pessoa sabe que aquele outro que ela endeusava como médium, nananã, nananã, é igual a ela, se equivoca como ela, às vezes, não quero mais saber, não, espiritismo, porque errou ao colocar a doutrina espírita na pessoa. A pessoa não é a doutrina espírita. A doutrina é a doutrina espírita ou doutrina dos espíritos. Os médiuns, como o próprio nome diz, são apenas instrumentos. Mais ou menos. Vamos voltar aqui para a história. Continua a comparação feita pelo nosso companheiro aqui. Então, a gente já viu. Os elementos da sombra, interessados em vampirizar a humanidade, visam, sobretudo, a anular os médiuns que iluminam, e notadamente os de maior responsabilidade, de maneira que possam dominar com os inferiores desígnios que lhes caracterizam as lamentáveis disputas. Aprendi com Manuel Filomeno de Miranda. A frase curtíssima, 3 palavras. Jesus sempre vence. Ponto. Depois, continua aqui, depois que formarem o tumulto e a treva de espírito, reclamam grande esforço dos emissários de Jesus para que a harmonia se refaça no serviço regular de nossa doutrina renovadora. E aí os amigos espirituais que têm que correr atrás, né? Ou melhor, vão correr à frente, e corre atrás e fica atrás. Mas vão buscar a solução, né? Menos um trabalhando para Jesus. Vamos resolver isso. Apesar de tudo isso, porém, é preciso reconhecer
que a ordem se reconstitui sempre para a vitória do bem de todos. Ok, livre-arbítrio, não vamos interferir, não temos o direito de fazer isso, nem Deus tolhe quem somos nós, não é? Espíritos de luz, para fazer isso. Vamos atrás de mais alguém. Tem que botar outra lâmpada no lugar. A eletricidade vai continuar passando. Aí o espírito vira-se para o dialogador e pergunta: entende você? Lâmpada queimou? Tem que trocar. Sim, reticenciou o doutrinador. Entendeu, né? Mas ele aduziu outra pergunta. Mas que fazer para melhorar a situação? Como é que a gente faz? Né? Irmão Silvério rematou com serenidade e otimismo. Paciência e serviço, meu caro. Paciência e serviço cada vez mais. Assim como em qualquer desastre da iluminação comum, a usina, os técnicos e a eletricidade prosseguem inalteráveis, também nos acidentes do intercâmbio espiritual, Deus, os bons espíritos e as leis divinas são invariavelmente os mesmos. Que a ideia do pessoal, a turma do lado negro da força, é atrapalhar a mudança planetária. Que o bem que vai se instalar aqui não interessa a eles. Pelo menos por enquanto. Um dia eles vão despertar. Mas enquanto isso, os médiuns são visados. Como aqui os monges falam, né? Paciência e serviço, cada vez mais. Porque Deus, os bons espíritos e as leis divinas são invariavelmente os mesmos. A ação da turma do lado negro da força não vai mudar isso. Não atinge Deus. Não atinge os espíritos de luz. Não atinge Jesus. Não atingem as leis divinas. Eles estão, sim, incursos na lei divina. E um dia vão responder por isso, como todos nós respondemos. Bom, seria que eles não demorassem muito para mudar de caminho, que vai ser doloroso. Assim como aconteceu um exilado da capela, já tem um exilado aqui no planeta Terra. E, há muito tempo. Vão para planetas equivalente ao nível de evolução quando eles chegaram aqui na Terra. As primeiras sociedades começando a se formar. Male saindo da época das cavernas. Então vão para o internato. Internato. Não tem visita, não tem viagem, folga no final de semana. Vão ficar lá até aprender o que é necessário aprender. De novo, usando o próprio livre-arbítrio e os conhecimentos que dispõem. Continuando aqui, o nosso amigo nos diz: quanto às lâmpadas, é imperioso substituí-las, toda vez que não mais se ajustem à tomada de força. Médium é apenas um instrumento.
até que até que o progresso nos ofereça material de valor fixo. Compreendeu? Anastácio sorriu por sua vez, demonstrando haver compreendido, e encerrou a sessão. É substituir o médium. Vambora. O trabalho do bem continua. E aquele que não quer mais trabalhar, livre-arbítrio, depois ele se entende com a própria consciência. Simples assim. Fica, então, lembrete, vários lembretes, né? Mas para que todos nós, médiums ostensivos, aqueles trabalhos que está lá na Câmara Mediúnica, que está dando passo, tarará, tarará, e os não ostensivos, já que Kardec deixou bem claro no Livro dos Médiuns que todo mundo é mais ou menos médium, que todos nós possamos, através do estudo, através da oração, através do trabalho no bem, entrar em sintonia e afinidade com esses mensageiros do amor de Jesus, para que o bem continue acontecendo, para que essa corrente maravilhosa do bem não seja interrompida. Que sejamos nós, não precisamos, como ele falou, comparou o médium com a lâmpada, né? Vai ser substituída, que nós não sejamos um candelabro. Mas uma lâmpadazinha de abajur já está valendo, pequena já está valendo. Importante a gente trabalhar no bem. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, graças, Pai, pela vida e pela mediunidade. É maravilhoso ser médium, Pai. Gratidão a Jesus que nos ensinou como agir, demonstrando da forma prática uma desobsessão, uma cura. Ainda disse que nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele estava fazendo e muito mais. E gratidão pelas balizas, onde a gente aprende o que a gente deve fazer, como fazer, para que fazer, a quem fazer. Gratidão a Maria, que nos acolhe sempre nos momentos de maior dor. Gratidão ao irmão X por mais essa história, e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter aprendido alguma coisa, relembrado, refletido, entendido alguma coisa que nos diga a respeito na tarde de hoje. Graças a Deus, muita paz. Acabou o meu tempo. Até sexta-feira que vem, com outra história desse livro, Instantes da Vida. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.